Amém? Glória a Deus. Que bom, irmãos. Fique à vontade, viu? Sejam bem-vindos para a nossa celebração ao Senhor, nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Então, nós estamos aqui nessa tarde, mais uma vez, para celebrar o nome do Senhor. E desde já eu gostaria de louvar a Deus pela oportunidade que temos, né? De bendizer, exaltar e engrandecer o nome dEle. Certo? Então, maravilhoso. Hoje pela manhã nós tivemos o privilégio de gravar um pequeno vídeo, né? Uma live aqui, e nós estávamos nessa live falando um pouco sobre o decreto emergencial aqui no estado de Sergipe, sobre alguns dados acerca do coronavírus, mas graças a Deus, e também expondo um pouco de como será a nossa perspectiva para os próximos dias, quanto a congregar e tudo mais. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos. Graças a Deus. Que bom. Estou vendo aqui Nai, Fábio, Lucas, Jane, seja bem-vindo, Júnior, Marinês, Tamires, quem mais? Lúcia, Luiz, Jolinda, Valtênio, Júlio, Pastor Toninho, Nair. Glória a Deus, sejam bem-vindos, irmãos. Graças a Deus pela vida de vocês, viu? Louvado seja Deus. Vou aguardar aqui o nosso irmão Patrick entrar, né? Para nós iniciarmos a nossa celebração ao Senhor. E desde já quero estar grato a Deus por toda a oportunidade que temos de celebrar, bendizer e exaltar o nome dEle. É verdade? Muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou pedir a você, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, primeira epístola, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, para a nossa reflexão de hoje. E você, por favor, deixe esse capítulo e esse versículo guardados aí. E, do outro modo, abra também 2 Timóteo, capítulo 4, certo? Primeiro, por favor, você abre 1 Timóteo 5 e deixa aí de stand-by. E depois você abre em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, para que nós possamos dar início à nossa celebração. Shalom, queridos, sejam bem-vindos. Glória a Deus, viu? Maravilha. Aguardando aqui o Patrick para nós começarmos. Antes, eu queria já ler um texto que está na palavra do Senhor, em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, o versículo 1 em diante, tá bom? 2 Timóteo 4, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer mais a Timóteo, nos versículos 6 e 7 e 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Glória a Deus, glória a Deus. Essa palavra do Senhor para nós. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em cuja presença permanecemos, graças à tua misericórdia e o teu favor, é que temos sido chamados de teus filhos.
nós não conhecemos qualquer benefício, qualquer provisão, qualquer proteção longe do Senhor. Aprendemos em Tua palavra a honrá-lo, obedecendo aos Teus mandamentos. Pedimos ao Senhor, purifica-nos, santifica-nos, enche-nos, ó Deus, do temor do Senhor. Enche-nos, ó Deus, da coragem, advinda da unção do Teu Espírito, para que possamos celebrar o Teu nome, exaltá-lo e bendizê-lo na beleza da Tua santidade. Pai, eu quero nessa tarde agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, que estarão juntos comigo, dedicando cânticos ao Senhor e também recebendo a Tua santa e preciosa palavra, que é viva e poderosa. Senhor, quero orar por Tua igreja nesses dias. Pedir ao Senhor que nos levante, nos sustente e nos faça caminhar em conformidade com a Tua vontade. Que sejamos relevantes e atuantes, que possamos glorificá-lo, que possamos discernir os tempos, as eras e aprender a confiar no Senhor mesmo no dia mau. Pai, que o Senhor abençoe os nossos governantes, Presidente da República, o STF, Câmara de Deputados, senadores, que haja, Deus, libertação do Senhor, que haja direcionamento. Tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos governos estaduais. Eu sei que o Teu juízo está estabelecido e não há quem possa estar diante da Tua repreensão. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, fortalece nossos corações, ergue outra vez mais nossas mãos cansadas e nossos joelhos trêmulos, purifica os nossos lábios, usa a Tua igreja para que o nome de Cristo seja glorificado. Deus bendito, santíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Receba este culto, que seja o culto que lhe agrada, que o Senhor fale conosco e que toda a glória, todo o holofote de brilho de luz, de radiância, esteja sobre Jesus Cristo, Teu Filho, o pastor e bispo de nossas almas. Obrigado pelos meus irmãos, pela nossa família, a Igreja de Cristo no Brasil, em Ceilândia Norte, em João Pessoa, na Bahia, no Piauí. Que o Senhor continue sustentando os meus irmãos. Que o Senhor abençoe a Igreja de Cristo em Aracaju. Também santifique, fortaleça e abençoe a Igreja de Cristo na Coroa do Meio. Deus seja conosco. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sabemos, Deus, que somente Teu é o reino, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, desde sempre e para todo sempre. Oramos, gratos, firmados unicamente no sacrifício de Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, graças a Deus, eu quero convidar o Patrick aqui. Deixa eu ver se eu sei apertar aqui para convidar. Eu acho que sim, eu já poderia ter aprendido isso. Aqui, ok. Patrick, nós vamos cantar alguns cânticos ao Senhor. E seja bem-vindo, esteja conosco. Deus abençoe a sua família. Aí está a irmã Joseane, seja bem-vinda. Amigos irmãos, Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Está ali o tenda de Davi. Deus abençoe os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Estão ouvindo bem, hein? Amém. Estão ouvindo bem? Estamos. Glória a Deus. Vamos lá.
Esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. A tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Isso é o meu respirar. Isso é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. A tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
abalados, não seremos abalados. Na batalha venceremos em pé. Se exército seguir contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerás o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é um vencedor. Quando vier a intensa escuridão, não temerás o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Ele é um Deus, Ele é um vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Com alegria agora, vamos? 1, 2, 3, tá. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançarão. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. Então arraial, ouve-se vida de júbilo. Vida de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus
inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. Fuja aos montes, Devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim. o Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Feche os muros para mim. O Jericó chegou ao fim. O Jericó Chegou ao fim. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus Glória a Deus. abençoe os irmãos. Obrigado, irmãos. Graças e paz. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Com muita alegria na presença do Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Primeira de Paulo a Timóteo 5. Graças a Deus. Que maravilha. Graças a Jesus. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Irmãos, eu havia pensado nesses dias, eu traria uma mensagem acerca de família hoje, né? Já estava pensando em trazer uma mensagem, mas gostaria que essa palavra, que essa mensagem estivesse em conexão com todas as outras que nós temos participado, pregado aqui nas lives que estamos fazendo. Especialmente falamos recentemente sobre qual o padrão que nós estamos vivendo, se é o padrão de Deus ou se é o padrão do mundo. E nós estivemos trabalhando esse aspecto, glória a Deus, acerca do padrão de Deus, da obediência, da fé e do temor ao Senhor, e de como isso sim produz vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Mas eu queria com você ler 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim, o nosso tema hoje é família, o que precisamos fazer. Amém? Família, o que precisamos fazer. Porque às vezes a gente sabe, mas não faz. Não é verdade? Então, família, o que precisamos fazer. O texto diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa ou família, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, família, em algumas traduções, negou a fé e é pior do que um infiel. Que palavra, né, irmãos? Oremos. Pai querido, esta é a tua palavra, poderosa, gloriosa, exaltada sobre, ó Deus, a vontade humana, sobre o querer da humanidade. Tua palavra que prescruta, trabalha, santifica e restaura, reergue, que dá vida. Ó Deus, mediante o teu Espírito, santifique-nos nesta noite. Glória totalmente ao teu nome. Que sejamos edificados e que possamos, enfim, viver conforme aquilo que tu, o Senhor, planejastes para nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Irmãos, estamos diante, olha só. Você sabe que na live eu tento trazer de uma forma que a gente possa, de alguma maneira, interagir, apesar de que não consigo ver você.
daqui desse lado, né? Sou habituado a estar no púlpito pregando e eu consigo ver a igreja, interagir com vocês. Mas vejamos, estamos diante de um tema tão necessário, família, que ele é posto diante de nós diversas vezes nas Escrituras, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Quando falamos sobre família nos dias de hoje, somos remetidos de forma instintiva ao modelo básico e bíblico de família, enquanto cristãos, é claro. Mas há uma deformação social causada pelo pecado, e essa deformação tem imposto novas regras acerca daquilo que vem a ser uma família, e são regras prejudiciais e tendenciosas para a composição familiar, seja ela do Oriente, mas principalmente aqui no Ocidente, certo? Entretanto, queridos, há para nós uma regra fundamental e norteadora que nos conduz rumo à cidade celestial. E esta regra, como nós estamos ouvindo rotineiramente aqui, é a palavra de Deus. A questão é que, enquanto cristãos, nós estamos sujeitos à palavra de Deus. Não estamos sujeitos simplesmente ao que achamos que é correto, ao que é costumeiro ao nosso redor, ou ao que o mundo tem determinado, ok? Logo, quando nós falamos sobre família, a primeira palavra que tem que vir à nossa mente é a palavra sujeição, ok? Cada um na família precisa saber qual é o seu papel para que possa cumpri-lo ordeira e adequadamente. Isto implica dizer que todos os papéis devem ser cumpridos conforme a Bíblia nos ensina. Inclusive de maneira que haja liberdade e oportunidade, incentivo, para que não somente você pratique o seu papel dentro da sua família, mas os outros membros também. Partindo desse princípio, não existe uma mudança satisfatória na nossa família sem que haja um propósito estabelecido, ok? Primeiro, sujeição. O que estabelece a sujeição é a compreensão de que toda a família deve ser orientada pela autoridade e pelo governo. Esse é o primeiro ponto. No Éden, no princípio da criação, Deus já deu ao homem a autoridade para exercer o governo representativo sobre tudo que foi criado. O ponto nevrálgico das famílias hoje é que se perdeu quase que completamente a noção correta dos papéis dentro dos lares. E com isso o propósito está sendo alterado. À medida que as famílias estão cada vez mais supridas financeiramente e vazias em suas almas e em suas relações. Tome isso como palavra de Deus para a sua vida. Nós não temos autoridade, nem sequer capacidade para mudar os propósitos de Deus e a maneira de Deus agir. E se quisermos ser felizes, você quer ser feliz? Você quer ter longos dias de paz, abundância e eternamente viver com Cristo? Nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus. Não há quem possa ter sucesso, seja financeiro, ministerial ou acadêmico, com uma família em pedaços. Não há sucesso no mundo, não há sucesso econômico, não há sucesso relacional extra-casa que justifique uma família em frangalhos, em pedaços, uma família destruída. Por isso, o mês de maio está chegando e nós costumeiramente falamos sobre família no mês de maio. Precisamos então, amada igreja, conhecer os nossos papéis e sujeitar-nos à palavra de Deus para que possamos botar esses papéis em prática. Mas o que precisamos saber, antes de entrarmos nesse terreno fértil, é como se dá esse papel dentro do lar? Como esses papéis são desempenhados? O que a Bíblia tem a dizer sobre o homem, a mulher, o marido, a esposa, os filhos, os pais? O que nós precisamos aprender e praticar de modo que a nossa visão não seja antropocêntrica, ou seja, tenha o homem no centro, mas que seja cristocêntrica, de um discernimento das Escrituras? Essa é uma pergunta cabível a nós. E aqui possivelmente está a areia movediça a ser superada pelos cristãos de hoje. Vive-se muito mais como o mundo decreta do que como Deus determina. Homens não sabem o que é liderar sua família de maneira bíblica.
exercendo o sacerdócio e o governo que lhe foi dado. Mulheres não aprenderam genuinamente o que significa submissão. Filhos não sabem quase nada, muitas vezes, sobre o que é respeito e autoridade. Logo, os homens são omissos, as mulheres, muitas vezes, desrespeitosas e tagarelas, como a Bíblia diz, apontando e criticando os seus maridos, expondo-os em todo o tempo, e os filhos altamente insolentes e desrespeitosos. Esse é o retrato, é uma foto do que a família parece ter a se apresentar hoje na nossa sociedade. Muitos homens mesmo, ávidos pelo trabalho secular, são meio que letárgicos, são vagarosos, danosos na condução das suas famílias. Mulheres, muitas vezes, não são bíblicas, pois delegam a outros o seu papel, o papel mais precioso, que é cuidar do filho e do seu marido. Quer dizer, diante de tudo isso, os filhos crescem desorientados, confusos, e vivem debaixo de um ambiente desorganizado, sem qualquer intuição, sem qualquer noção de qual seja o papel que se deve viver dentro de uma família. Amados, não se enganem. Bem como Deus tem um plano para as famílias, o diabo também tem planos para a família. O plano de Deus é bênção, é vida, enquanto do diabo é maldição e morte. E isso tudo para os nossos lares. Cabe a nós retomarmos o posicionamento, visto que, além de tudo, a família é a célula máter da sociedade, a célula mãe, que origina todo o escopo social. Se as famílias forem bem estruturadas, a sociedade está. Se os filhos souberem respeitar os mais velhos, não haverá desrespeito para com os idosos na sociedade. Se maridos souberem o que é governar bem a sua própria casa, saberão discernir bem das suas funções onde quer que estejam. Se as mulheres entenderem o que significa submissão, respeito, saberão de maneira ordeira viver moderada e decentemente em nossa sociedade. Devemos, então, retomar a proteção espiritual dos nossos lares, entendendo que a nossa luta, queridos irmãos, não é contra a carne e contra o sangue. Quando tomamos o conhecimento devido dos papéis em nossos lares, em nossas famílias, conforme as Escrituras nos ensinam, passamos a ser munidos de armas. Nós colocamos armaduras que estrategicamente nos tornarão protetores em Cristo dos nossos familiares. Se nós formos, por exemplo, ao Salmo 119, a palavra do Senhor, no Salmo 119, versículo 11, vai lá comigo, por favor. Um texto muito conhecido. Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Precisamos, irmãos, blindar os nossos corações. Isso é muito sério. Antes de tudo, do que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o que a palavra do Senhor lá diz no livro de Provérbios. Como cristãos, devemos conservar o nosso coração dentro do aspecto familiar. Lembrando do conceito original de família e o que ela significa dentro do plano redentivo de Deus. Do plano da redenção, da salvação. Se nós formos para Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, nós encontraremos outra vez um texto que vai falar muito aos nossos corações acerca do conceito de família. Efésios 5, versículos 21, 22 e 25. A palavra do Senhor diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor Jesus Cristo, no temor de Cristo. Versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E olha o versículo 25, por favor, da palavra de Cristo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se nós formos, por exemplo, a Colossenses, é claro que numa live nós temos muito menos tempo, mas você pode anotar os textos aí. Colossenses capítulo 3, versículo 18 a 21,
Esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quando as escrituras são levadas a sério, Deus é honrado. Também no ambiente familiar, e as famílias são mais felizes. Escute isso. As famílias são mais seguras, as famílias são mais saudáveis. E eu penso que tanto eu quanto você queremos ver nossas famílias firmes, seguras e saudáveis. Nesses versículos que leio, nesses versículos que li, está um grande ensino para que possamos aprender. Primeiro, deveres que competem ao casal. O marido e a mulher são os esteios da família. Para isso, eles precisam desempenhar bem suas atribuições e responsabilidades. Nunca jogando para cima do outro aquilo que é da sua alçada. A gente vê muito isso, né, irmão? Às vezes um jogando para cima do outro, que é, na verdade, a sua responsabilidade. Cabe a cada um dos cônjuges não somente desempenhar o seu papel no temor do Senhor, como a Bíblia diz, nós lemos aqui, mas também dar ao outro a possibilidade de fazê-lo no que tange ao seu próprio papel. Então, eu consigo desempenhar o meu bom papel enquanto marido, quando além de fazer isso, eu dou oportunidades para minha esposa e meus filhos de desempenharem os seus papéis para comigo, certo? É importante saber disso. Quais são os deveres do marido? O marido deve amar a esposa como a si mesmo. Efésios 5:28 e 5:33. Quem não ama a si mesmo, como pode amar alguém? Me responda, por favor. O marido, isso é muito mais difícil do que ser submissa no contexto que nós vamos falar da mulher. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Esse amor sacrificial funciona sem exigir recompensa e sem visar benefício. Ele não pode tratar a esposa asperamente nem com amargura. Colossenses 3:19. O marido deve tratar a esposa com dignidade. Isso não significa passar a mão na cabeça o tempo todo, mas tratar com dignidade. Considerar a esposa como parte mais frágil. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. O marido precisa assumir o papel de cabeça do casal, não com autoritarismo, mas com amor. 1 Coríntios 11:3, Efésios 5:23. O marido deve ser o provedor material, emocional e espiritual, assim como Cristo alimenta, supre, protege e cuida da sua igreja. Efésios 5:29, 1 Timóteo 5:8. O marido precisa saber como convém agradar a esposa. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5 e depois versículo 33. Então perceba quantas coisas o marido precisa saber. Não ser áspero, tratá-la com dignidade, considerar como parte mais frágil, assumir o papel de cabeça, não fazer com autoritarismo. Em primeiro lugar, na sua família, o marido é o pastor da casa. É por isso que muitas vezes é o marido que vai lá e corrige a esposa, e corrige os filhos em amor, chamando-os a se arrependerem diante do Senhor, chamando a orar, chamando a reconhecer os seus pecados, prestando um sacrifício de louvor e dedicação e submissão a Deus. Ok? E as mulheres? E você, minha irmã, que está aí do outro lado dando glória e aleluia. Amém, irmão? Quem foi abençoado aí com essa palavra aí, dá um glória a Deus, amém? Você que está do outro lado já, se regozijando, as esposas devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja deve ser e é submissa a Cristo. Deve respeitar e ajudar, auxiliar o marido em sua missão. Efésios 5:33, 1 de Timóteo 3:11. Pare de falar dos defeitos do seu marido por aí afora. Ame e respeite o seu cônjuge. Tito, capítulo 2, versículos 4 e 5. Não sejam desocupadas em casa, imprudentes, sem dedicação. Ao contrário, que as mulheres estejam ocupadas com as coisas que são do seu lar, é o que a Bíblia diz, com prudência e dedicação. Elas precisam mostrar o seu testemunho também ao marido com honestidade e temor. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. As mulheres devem ter um espírito manso e tranquilo. Amém, irmão? Se a sua esposa aí já tacou uma panela de pressão na sua cabeça, essa palavra é para você nessa tarde.
1 de Pedro 3:4, elas precisam ter um espírito manso e tranquilo. Ser adjutora, companheira do seu esposo, Gênesis 2:18. Saber como agradar ao marido, 1 aos Coríntios 7:3-5, e aqui fala daquele negócio. A esposa deve administrar o lar sem preguiça, sem desleixo, com sabedoria para edificar a sua casa, conforme está escrito em Provérbios 14:1, Provérbios 31, dos versículos 10 ao 31. As esposas não devem negligenciar as suas funções, mesmo que elas tenham outras ocupações. Escute isso, isso é bíblico. Se porventura as ocupações da esposa em relação ao lar estiverem comprometidas, deterioradas, pelo fato de que elas têm ocupações extra-lar, elas devem abandonar, rejeitar aquilo que é extra-lar, a fim de cumprir aquilo que deve ser feito na sua família. Não existe bem mais precioso do que a sua casa. E a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, com as próprias mãos, derriba. Certo? E quais são os deveres mútuos que ambos devem ter? Muitas atividades domésticas são, por exemplo, responsabilidade dos dois. Marido e mulher podem revezar na disciplina, na correção do filho, no acompanhamento escolar, no ensinar os deveres de casa, no lazer, na orientação, na escolha de profissão, no futuro dos filhos. Os pais devem dar um exemplo de forma ética, moral, condizente com a palavra de Deus, para que os filhos venham a copiar, porque muitos filhos crescem, mesmo em lares evangélicos, e abandonam completamente, porque não veem nos pais a essência do evangelho. Às vezes aquele negócio sisudo, sabe? Na minha casa é tudo como eu quero. Mas não é isso. É responsabilidade do casal levar seus filhos para a igreja, ensiná-los no caminho do Senhor, orientá-los espiritualmente. O homem pode sim ajudar a esposa nos afazeres domésticos. A mulher pode ajudar o marido no suprimento da casa, é claro. Mas isso como auxílio, nada de inverter os papéis. Ok, irmãos? Precisamos ter essa sensibilidade no Senhor. Deveres que competem aos pais, como nós lemos aqui. Os pais são espelhos para os filhos. Precisam tomar cuidado não só com as palavras que não edificam, como com as atitudes insensatas e com os exemplos negativos que dão. Muito cuidado, pais. Criar os filhos na admoestação do Senhor, é isso que a Bíblia nos ensina. Ensinar a criança no caminho que se deve andar. Não adianta mostrar apenas o caminho, é no caminho, ensinar no caminho. Provérbios 22:6. Dar instruções devidas em todo lugar, em todo tempo. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Os pais não devem deixar a igreja, a escola, o mundo e a vida ensinarem, em primeiro lugar, os seus filhos, pois é dever primário dos pais educarem os seus filhos no Senhor. Ensinar o filho os princípios de que na vida não se pode fazer o que se quer. Ensinar que também não teremos tudo o que queremos. Provérbios 29:15. Criá-los com correção, mas com moderação. Não espancamento, mas a vara da disciplina pode e deve ser usada para crescimento do seu filho. Os pais devem entender o privilégio que é instruir os filhos no caminho do Senhor, ensinar os textos bíblicos, repetir os textos bíblicos, chamá-los à oração. Glória a Deus, e dar um bom testemunho da palavra de Cristo. Também, o marido precisa ser sacerdote, amigo e conselheiro dos seus filhos. E as mulheres também devem ser boas conselheiras dentro da sua casa. Os pais não devem tratar os problemas da igreja diante dos filhos, nem fazer comentários maldosos e piadas negativas contra líderes da igreja, contra pessoas da igreja. Isso faz com que seus filhos se afastem, não compreendam a essência do evangelho. Muitos pais tratam o filho só como amigo, mas é responsabilidade dos pais ser provedor da necessidade dos filhos, espiritual, emocional e fisicamente. Os pais devem orientar e aconselhar os seus filhos para que tenham um propósito lindo e brilhante diante do mundo que está lá fora, para a glória de Deus. Os pais devem ser exemplos. Os pais precisam dar exemplo de vida para os filhos. Os filhos podem fechar os ouvidos para os conselhos, mas os seus olhos estão abertos para os exemplos.
Os filhos podem não ouvir as palavras que nós pais falamos, mas eles veem aquilo que nós fazemos. Isso é impactante. Os pais devem tratá-los com dignidade e respeito, para não serem desprezados ou ridicularizados pelos seus filhos. Não ser violentos nem abusivos na sua autoridade. Tem que ensinar, tem que amar, tem que dar carinho, tem que dar limite. Você precisa dizer ao seu filho: filho, você não pode tudo. Você não consegue fazer tudo. Você não vai ser bom e o melhor em tudo. Chega de querermos iludir os nossos filhos, de dizermos: você pode tudo, você vai ser o que quiser, você vai ganhar o mundo, e frustrá-los, porque a verdade não é assim, queridos. A vida é uma labuta árdua, fadigante. As palavras tendem a comover, mas o exemplo é que se reveste de maior importância para a glória de Deus. Deveres que competem aos filhos, conforme nós lemos. A palavra de Deus ordena que os filhos, ao se casarem, devem deixar pais e mães e unirem-se às suas esposas. Muitos filhos colocam seus pais em asilos, casas de repousos, passando fome, numa vida indigna. É preciso que os filhos pensem também no futuro dos pais. Os filhos não devem desamparar os pais na velhice. Não use uma desculpa com um texto bíblico que saiu de casa para abandonar os seus pais. É sua responsabilidade. Deuteronômio 27:16, Provérbios 23:22. Até porque um dia você, filho, também chegará à velhice. E o que nos ensina Gálatas 6:7, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Honrar, respeitar, obedecer os pais. O primeiro mandamento com promessa, encontrado nas Escrituras para os filhos, é para os filhos. Honra, obedeça aos seus pais e suas mães, para que vocês tenham vida prósperas, largura de dias na terra. As coisas irão bem ao seu favor, terão uma boa vida e viverão muito tempo sobre a terra, desfrutando a longevidade de dias, sendo filhos que honram os seus pais. Muitos filhos não sabem por que sofrem. Mas será que estão obedecendo a este mandamento? Não chamem os seus pais de quadrados e retrógrados. Eles também viveram em uma outra geração e talvez não consigam acompanhar a evolução dos nossos dias. Respeite os seus pais como eles são. O filho que zomba do pai ou despreza a obediência à mãe pagará alto preço. Está lá em Provérbios 30:17, texto que explica isso que eu estou dizendo. Queridos, nós, os filhos, precisam também dar orgulho aos seus pais. Comportar-se de tal maneira que os pais se sintam felizes. O filho sábio alegra o pai, mas o insensato é a tristeza da mãe. Provérbios 10:1. Há filho que amaldiçoa seu pai e não bendiz sua mãe. Provérbios 30:11. Os pais podem fazer de tudo que ele não o chamem de bem-aventurado. Os filhos não podem entristecer e ser vergonha para os seus pais, se entregando a aventuras perigosas desse mundo, principalmente naquilo que os pais não ensinaram. E se os pais fizerem diferente, os filhos podem mudar a história da família e seguir um próprio rumo, um caminho mais digno. Significa que se seu pai não lhe instruiu no caminho do Senhor, você pode fazer diferente, perdoar os seus pais e ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Se os meus pais ou seus pais erraram, vocês e eu não precisamos errar também. Acertar e acatar a correção e a disciplina dos pais é algo que os filhos precisam aprender. No passado, os pais repreendiam os filhos e eles respeitavam. Isso não deve mudar. Provérbios 15:15 vai dizer que o filho tolo despreza a correção do seu pai. Mas Provérbios 13:1 vai dizer que o filho sábio ouve a correção do seu pai. Quando o casamento, escute isso, segue orientações da palavra de Deus e é regulamentado pela mesma, não tem como dar errado. Há lutas, há provas, há aflições, há tribulações, há dificuldades. Mas se cada um fizer a sua parte, fica mais fácil promover felicidade e integração dos membros no lar. Quando honramos a nossa família, honramos ao próprio Deus que instituiu a nossa família. E se nós terminarmos em Efésios 5, nós aprenderemos que a família, o casamento em especial, é um tipo da relação de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. Por isso deve ser levado com muita seriedade, com muito temor diante do Senhor.
com muito respeito, apesar dos nossos erros, das nossas fraquezas, da leviandade do nosso coração, precisamos nos esforçar todos os dias para obedecer a palavra do Senhor. Quando você dá o braço a torcer no seu relacionamento, não é o seu cônjuge que você está honrando em primeiro lugar. É a Cristo e a sua palavra, a palavra de Deus. E, queridos, eu penso que talvez diante do Senhor um dia muitos sejam reprovados, porque foram de dura serviço nas suas famílias e não expressaram dentro de suas casas o temor, a obediência e o arrependimento que a Bíblia manda, ordena que nós venhamos a ter. Por isso, irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês nesse dia. Se porventura eu falei rápido demais, você pode voltar e ouvir. Esse vídeo vai estar aí até amanhã. Você pode assistir quantas vezes quiser. Pode anotar os textos. Pode estudar esses textos. E, antes de tudo, fazer aquilo que precisa ser feito. Não deixe para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Não deixe para depois. Reconstrua o altar. Arruma a tua casa. Tua relação com os teus irmãos. Tua relação com teu marido, com teu filho, com a tua esposa. Pega esse telefone, liga. Liga para o teu irmão que não fala contigo. Liga para a tua esposa que está distante, para o teu marido. Liga para os teus filhos. Liga para os teus pais. Diz o quanto os ama. Aproveite. Honre ao Senhor. Honre a Cristo. Dê testemunho para a glória de Deus. Eu quero orar com você nessa noite mais uma vez e agradecer pela sua participação em nome de Jesus. Pai, oro mais uma vez pelos meus irmãos, oro pela minha vida, em especial por tua igreja, para que nós possamos conhecê-lo e fazê-lo conhecido, para que possamos dar testemunhos de cristãos, para que possamos brincar, sorrir, divertir, alegrar, mas sem desfazer do caráter de Cristo em nós. Espírito Santo, que esta palavra de ensino pastoral brote nos corações dos meus irmãos, gere vida e frutifique para a glória do Senhor. Espírito Santo, permaneça conosco, dê-nos uma excelente noite. Abençoa os irmãos que estarão cultuando nesta noite, João Pessoa, Ceilândia Norte e os demais. Em nome do Senhor Jesus, guia-nos em toda a verdade, porque nada podemos contra a verdade, mas somente pela verdade. Só lhe deu glória, glória a Deus somente. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhões e consolações do Espírito Santo, repousem sobre a tua vida, a tua casa, tua família, teu ministério, sobre a igreja do Senhor que está sobre a terra, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Até breve, até lá. Deus te abençoe. Um forte abraço do pastor Marcelo Morbeck.